Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de conversar com você um pouco a respeito das operações que podem ser feitas com transformações lineares e suas representações matriciais. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir para que você faça o cucocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like, aproveita e faz isso agora que você já não esquece. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas ou mesmo sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados nesse canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que está precisando de uma ajuda em álgebra linear. Além disso, vou pedir para que você clique no sininho, se inscreva e ative as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo, você será notificado. A ideia deste vídeo é mostrar como é que nós podemos operar com transformações lineares utilizando as matrizes que as representam. Há um vídeo neste canal, então deve estar aparecendo um card em algum lugar da tela, no qual eu abordo como podemos enxergar transformações lineares em função de uma determinada matriz. Agora o que eu vou mostrar é que as operações com transformações lineares podem ser feitas também utilizando estas mesmas matrizes, o que pode simplificar a manipulação com esse tipo de função. Portanto, sem mais delongas, passemos às nossas análises. Então, no primeiro momento, eu vou pegar duas transformações lineares T e T', ambas transformações de um espaço vetorial V em outro espaço vetorial W. E aqui eu estou trabalhando com espaços vetoriais reais. Eu vou considerar uma base alfa, formada pelos vetores V1, V2, Vn do espaço V, e uma base beta, formada pelos vetores W1, W2, Wm do espaço W. A primeira afirmação que eu tenho é que a matriz que vai representar a soma das transformações T e T' em relação às bases alfa e beta nada mais é do que a soma da matriz de T em relação às mesmas bases com a matriz de T' em relação às mesmas bases. Ou seja, quando eu estou trabalhando com a soma de transformações lineares, se eu quero achar a matriz que representa essa soma, nada mais é do que fazer a soma das matrizes que representam cada uma das transformações em separado. Para demonstrar isso, o que eu quero observar num primeiro momento é que para todo J entre 1 e N, quando eu estou considerando a JS uma coluna da matriz que representa a soma de T com T' em relação às bases alfa e beta, na realidade eu estou considerando a imagem do vetor VJ dada pela transformação linear T mais T' e essas coordenadas tomadas na base beta. Ou seja, o que eu estou dizendo é o seguinte: se eu quero analisar a JS coluna da matriz que representa a soma de T mais T' em relação às bases alfa e beta, o que eu faço é, eu vou calcular T mais T' no vetor VJ da base e vou pegar as coordenadas dessa imagem em relação à base beta. Agora perceba que pela definição de soma de transformações lineares, T mais T' aplicado no VJ é T de VJ mais T' de VJ. E lembremos que essas coordenadas estão sendo consideradas em relação à base beta. Mas isso eu posso escrever assim: T de VJ em relação à base beta, mais as coordenadas de T' aplicado em VJ, considerando essas coordenadas em relação à mesma base beta. E isso encerra a demonstração, porque o que eu acabei de mostrar é que
Quando eu estou analisando a jésima coluna dessa matriz, nada mais é do que separar na soma da jésima coluna desta matriz com a jésima coluna dessa matriz. A segunda proposição que está posta na tela diz o seguinte: eu tenho a transformação linear K vezes T, onde K é um número real. E aí eu estou considerando a matriz que representa essa transformação linear nas bases alfa, beta. Essa proposição afirma que essa matriz nada mais é do que pegar K e multiplicar pela matriz que representa somente a transformação linear T nas mesmas bases alfa e beta. E dessas duas proposições anteriores, nós podemos mostrar que a aplicação que sai do espaço vetorial formado por todas as transformações lineares de V em W e chega no espaço vetorial formado pelas matrizes de ordem M por N, que a cada transformação linear T leva na matriz que representa essa transformação linear nas bases alfa e beta, é um isomorfismo de espaços vetoriais. E, portanto, o que eu estaria mostrando é que a dimensão desses espaços de transformações lineares é igual à dimensão desses espaços de matrizes, e a dimensão desses espaços de matrizes é dada por M vezes N. Eu não vou fazer essa demonstração especificamente, mas eu vou justificar por que isso é verdade. Perceba o seguinte: as duas proposições me dão que, se eu estou considerando a matriz que representa a transformação linear T mais K T' em relação às bases alfa, beta, isso pode ser dado pela matriz que representa T em relação às bases alfa, beta, mais K vezes a matriz que representa T' em relação às mesmas bases alfa, beta. Portanto, esta aplicação é uma transformação linear. Uma vez que eu sei que ela é uma transformação linear, para mostrar que é um isomorfismo, eu preciso mostrar que ela é injetora e sobrejetora. A primeira coisa que eu vou só justificar é por que ela é injetora. Veja, uma transformação linear é injetora se o núcleo dela só tem um vetor nulo. O núcleo é formado por todos os vetores cuja imagem dá o vetor nulo. Nesse caso em particular, o núcleo vai ser formado por todas as transformações lineares cuja matriz associada é a matriz nula. Mas a única transformação linear que está associada à matriz nula é a transformação nula. Portanto, o núcleo dessa aplicação só tem a transformação nula, e isso já me garante que essa aplicação é injetora. Por sua vez, se eu pego uma matriz de ordem M por N, eu consigo associá-la a uma transformação linear de V em W, considerando as dimensões de V e de W. E isso já me garantiria, então, a sobrejetividade. Logo, eu tenho uma aplicação que é uma transformação linear bijetora e, portanto, isomorfismo. A terceira proposição que está aparecendo na tela, ela se refere à composta de transformações lineares. Perceba o seguinte: eu tenho uma transformação linear T definida no espaço V, chegando no espaço W. E eu tenho uma outra transformação linear S que sai do espaço W e chega no espaço U. Então perceba que nessas condições, como a imagem de T está em W e o domínio da S é W, eu posso falar na composta S bola T sem nenhum problema. Eu vou assumir ainda que V, W e U são espaços vetoriais com base alfa, beta e gama nesta ordem. Então, quando eu considero a matriz que representa a composta S bola T, perceba que, neste caso, ela está saindo de alfa, que é a base do espaço V, e está chegando em gama, que é a base do espaço U. Esta matriz pode ser escrita como o produto de duas matrizes. Da matriz que representa a transformação linear S, e nesse caso ela sai de beta e chega em gama, tendo em vista que beta é a base do espaço W, vezes a matriz
que representa T, só que agora em relação às bases alfa e beta, considerando o domínio e o contradomínio da transformação T. Então, o que é importante ressaltar é que a matriz da composta de transformações lineares pode ser vista como o produto de duas matrizes. Vamos demonstrar essa afirmação. Eu vou considerar alfa da forma V1, V2, Vn base de V. Por hipótese, alfa já é a base de V, mas aí eu estou escrevendo uma cara para alfa partindo do pressuposto que a dimensão de V é igual a n. Nesse sentido, eu ainda vou denotar por CJM a Jésima coluna de uma matriz M. E antes de continuar, eu desejo fazer uma observação. Suponha que A e B sejam matrizes tais que o produto AB está definido, ou seja, que essa matriz A vezes B está definida. Então, observe o seguinte. Se eu chamar de C o produto de A por B, o elemento C1J ele é dado pelo somatório, para cá indo de 1 até um determinado n, onde n seria o número de colunas de A e o número de linhas de B, do elemento A1K vezes B KJ, e aqui o J eu estou deixando ele fixo. Então isso seria A11 B1J mais A12 B2J. E assim até chegar no A1N BNJ. Agora imagine que eu estou querendo calcular o elemento C2J. Então isso seria o somatório, para cá indo de 1 a N de A2K BKJ. E por sua vez isso seria A21 B1J mais A22 B2J. E assim por diante até chegar no A2N BNJ. E agora eu quero observar o seguinte. Então, para achar o primeiro elemento da coluna J do produto AB, no fundo eu estou fazendo o produto dos elementos da primeira linha, pensando neste vetor linha, com a coluna J da matriz B. Quando eu penso no segundo elemento da coluna J do produto AB, o que eu estou fazendo é multiplicando os elementos da segunda linha de A pela mesma coluna J de B. Se eu for pensar no terceiro elemento da Jésima coluna de AB, no fundo eu estaria fazendo o produto da terceira linha de A com a Jésima coluna de B. Portanto, o que eu estou observando é o seguinte, que a Jésima coluna de AB
nada mais é do que você pegar a matriz A, ou seja, todas as linhas da matriz A, e multiplicar pela mesma jésima coluna somente da matriz B. Tendo observado isso, iniciemos então a nossa demonstração. Assim, fixe J. O J é um elemento que eu estou considerando entre 1 e N. Daí, a jésima coluna do produto das matrizes que representam S e T nada mais é do que pegar a matriz que representa S e multiplicar pela jésima coluna da matriz que representa T. Porém, quando eu considero a jésima coluna da composta, isso nada mais é do que nós calcularmos a mesma composta no vetor VJ, vetor da base do domínio, ou seja, da base de V, e considerarmos as coordenadas do vetor S bola T aplicado em VJ na base gama. E isso é a mesma coisa, então, que considerarmos as coordenadas de S aplicado em T de VJ na base gama. Mas, por sua vez, lembrando da relação que existe entre a matriz de uma transformação linear e as coordenadas do vetor no qual eu estou calculando essa transformação, isso é a mesma coisa que fazer o produto da matriz que representa S vezes as coordenadas do vetor T de VJ na base beta. Mas perceba que isso na realidade nada mais é do que fazer a matriz que representa S vezes T de VJ. Quando eu estou considerando essas coordenadas, o que eu tenho na realidade é a jésima coluna da matriz que representa T, tendo em vista que VJ é um elemento da base de V. Então, o que eu acabei de provar é que a jésima coluna da matriz que representa S bola T é igual à jésima coluna da matriz que representa o produto de S com T. E isso era exatamente o que nós gostaríamos de demonstrar. Para fixar essa ideia, eu vou considerar uma transformação linear de R2 em R3 e uma outra transformação linear de R3 em R2. E aí você está vendo as matrizes dessa transformação linear e eu tenho as bases alfa, beta e gama. E aí eu vou mostrar então como é que eu determino quem é a transformação linear S bola T, uma vez que eu conheço as matrizes que representam S e T separadamente, bem como as bases alfa, beta e gama de R2 e R3 que eu estou considerando em cada caso. Então você está vendo nesse momento no alto da tela as matrizes que representam T e S e as bases alfa, beta e gama. Num primeiro momento, se eu estou considerando a composta, eu vou calcular quem é a matriz S bola T de alfa em gama. Isso é o produto das matrizes que representam S e T. Então, no primeiro momento, a gente calcula este produto. Então, aqui está a matriz 1, 2, menos 1, 0, 1, 1.
Então eu tenho primeira linha, primeira coluna. 1 vezes 1, 1. 0 vezes 2, 0. 1 vezes menos 1, menos 1. Então vai ficar 1 menos 1, que é 0. Primeira linha, segunda coluna. 1 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 1, 1. Segunda linha, primeira coluna. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 2, 0. 1 vezes menos 1, menos 1. Segunda linha, segunda coluna. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 1, 1. Então aqui está a matriz que representa a composição em relação às bases alfa e gama. Num segundo momento, como essa composição ela sai de R2 e chega em R2, eu vou determinar quem é x, y em função da base alfa. Então isso é um A que multiplica um 0 mais um B que multiplica um 1. Isso é A mais B, B. E daí eu tenho o sisteminha. A mais B é igual a X e B é igual a Y. O que me leva na seguinte solução. B é igual a Y e o A vai ser X menos B, mas como B é Y, é X menos Y. Agora, olhando a matriz que define a composta, eu tenho que as coordenadas da imagem do vetor 1, 0 na base gama são dadas por 0, menos 1. E as coordenadas da imagem do vetor 1, 1 na base gama são também 1, 1. Então eu tenho que S bola T aplicado no vetor 1, 0 é 0 vezes o vetor 1, 0. Então não vou escrever. Menos 1 vezes o vetor 0, 2. E isso dá 0 menos 2. Além disso, S bola T aplicada no vetor 1, 1 é igual a 1 vezes o vetor 1, 0 mais 1 vezes o vetor 0, 2. E isso vai me dar o vetor 1, 2. Com isso, agora eu consigo determinar quem é a transformação linear. Então, S bola T aplicado no vetor xy é x menos y, que vai multiplicar S bola T aplicado no vetor 1, 0 mais y, que vai multiplicar S bola T aplicado no vetor 1, 1. Mas isso é x menos y vezes 0 menos 2 mais y vezes 1, 2. E isso vai ser x menos y vezes 0, que eu não vou escrever, mais y vezes 1. Então dá y. X menos y vezes menos 2. Então vai ficar 2y menos 2x mais 2y. Então isso é y 4y menos 2x. O próximo resultado diz o seguinte. Imagine que eu tenha T um isomorfismo entre os espaços vetoriais V e W, espaços esses de dimensão finita. Então, se T é um isomorfismo, ele admite uma inversa. Se alfa é uma base de V e beta é uma base de W, então a matriz que representa a transformação inversa de T
é a inversa da matriz que representa T. A demonstração disso é bastante tranquila e ela considera o seguinte: como T menos 1 é inversa de T, então o que nós sabemos é que T menos 1 bola T dá a identidade em V. Daí, quando eu calculo a matriz que representa a identidade, como é uma composta, ela sai da base alfa e chega na mesma base alfa. Isso nada mais é do que T menos 1 bola T, considerando a matriz em relação à base alfa, ou seja, saindo de alfa e chegando em alfa. Mas por sua vez, como nós vimos no resultado que trata da composição de transformações, isso é a matriz que representa T menos 1 em relação às bases beta e alfa, vezes a matriz que representa T em relação às bases alfa e beta. Analogamente, utilizando o mesmo raciocínio, eu concluo que a matriz que representa T em relação às bases alfa beta vezes a matriz que representa T menos 1 em relação às bases beta alfa é igual à matriz identidade em relação às bases alfa-alfa. Perceba que aqui eu estou falando direto matriz identidade, mas na realidade essa é a matriz que representa o operador identidade. Só que, em particular, a matriz que representa o operador identidade é a própria matriz identidade. Portanto, eu estou concluindo que esta matriz vezes essa dá identidade, e esta matriz vezes essa também dá identidade. Portanto, isso indica que a matriz que representa a inversa de T em relação às bases beta e alfa é igual à inversa da matriz que representa T em relação às bases alfa-beta. E isto é o que nós queríamos demonstrar. Um corolário que sai daquele teorema é o seguinte: se eu tenho T de V em W, um isomorfismo onde V em W são espaços vetoriais de mesma dimensão finita, então eu tomo as bases alfa e beta, bases de V e W respectivamente. O que eu consigo demonstrar é que T é invertível se e somente se a matriz que representa T nas bases alfa e beta também é invertível. Eu não vou fazer a demonstração formal disso, mas eu vou indicar os passos que seriam necessários demonstrar para concluir isso. É o que eu chamo de demonstração informal, porque não chega a ser uma demonstração, mas é um rascunho da ideia de como provar isso. Então perceba, na primeira implicação, ou seja, se T é invertível, então a matriz que a representa também é invertível, isso sai direto do teorema anterior. Inclusive, precisamente foi isso que nós demonstramos quando provamos que a matriz que representa a T a menos 1 é a inversa da matriz que representa a T. Então isso já admite que T é invertível. A volta, ou seja, aquele momento em que supomos em que esta matriz T inversa para concluir que T é invertível, basta nós lembrarmos desta aplicação que pega uma transformação linear definida em V e que tem como contradomínio W, e esta aplicação associa essa transformação justamente na matriz que a representa. Perceba que essa aplicação é um isomorfismo. E, em particular, se eu estou admitindo que esta matriz possui uma inversa,
Então, considerando o isomorfismo inverso, eu estou admitindo que essa transformação composta com alguém dá identidade. E por isso eu vou dizer que essa transformação, então, tem uma inversa. Um último exemplo que eu quero fazer para fixar essa ideia da matriz de uma transformação inversa e de qual é a relação que tem entre a matriz que representa t-1 e a matriz que representa t, eu vou considerar essa transformação de R2 em R2 dada por t de xy igual a 4x menos 3y menos 2x mais 2y. Eu vou primeiro mostrar que essa matriz é invertível e depois eu vou exibir quem é a inversa dela. Veja, como essa matriz está definida em R2, eu estou trabalhando com uma transformação linear cujo domínio e contradomínio têm a mesma dimensão. Nessa circunstância, me bastaria mostrar somente que o núcleo dessa transformação é composto pelo vetor nulo, por exemplo, para já garantir que essa transformação teria uma inversa. Um outro caminho que eu vou tomar aqui, considerando que eu quero também exibir quem é a inversa, é considerar quem é a matriz que representa T de uma base alfa numa mesma base alfa, já que eu estou trabalhando com o mesmo espaço vetorial no domínio e no contradomínio, e neste caso eu vou considerar alfa como sendo a base canônica, já que o exemplo não especifica uma base para trabalhar. Então, vou considerar a base canônica aqui. E isso eu posso considerar porque, além de não estar especificada com qual base eu estou trabalhando, nós devemos lembrar que a matriz que define uma transformação linear depende da base que eu tomo. A transformação, não. Então, ao considerar isso, eu tenho que a t de 1, 0 é dado por 4 menos 2. E a t de 0, 1, por sua vez, é dada por menos 3, 2. Logo, como eu estou trabalhando com bases canônicas, o que eu sei é que a matriz que representa T nesta base, ela vai ser dada por 4 menos 2 e menos 3, 2. Porque a T de 1, 0 é 4 menos 2, isso pode ser escrito como 4 vezes 1, 0 menos 2 vezes 0, 1. Então, portanto, elas seriam as coordenadas da imagem de 1, 0 na base canônica. E no caso do menos 3, 2, eu também adoto como segunda coluna, porque essas seriam as coordenadas da imagem de 0, 1 na base canônica. Uma vez que eu tenho esta matriz, então agora eu vou procurar quem é a inversa dessa matriz para então definir quem é a transformação inversa. Então agora você já está vendo a matriz que representa T ladeada com a matriz identidade e eu vou utilizar então a eliminação gaussiana para tentar determinar se essa matriz tem uma inversa e com essa inversa determinar então quem seria a t-1. Então na linha 2 eu farei 2 vezes a linha 2 mais a linha 1. Então na primeira linha continua do mesmo jeito, não vou fazer operação nenhuma. Na segunda linha vai ficar menos 4 mais 4, 0. 4 menos 3, 1. 0 mais 1, 1. 2 mais 0, 2. Agora, na primeira linha, eu farei 3 vezes a segunda mais a primeira. E isso vai me levar na seguinte matriz. 3 vezes 0, 0 mais 4, 4. 3 vezes 1, 3 menos 3, 0. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. 3 vezes 2, 6 mais 0, 6. 0, 1, 1 e 2. E por fim, a primeira linha eu vou dividir por 4. E isso vai me levar então à seguinte matriz. 1, 0,
4 dividido por 4, 1. 6 dividido por 4, simplificando, vai dar 3 meios. 0, 1, 1 e 2. Perceba que agora, neste espaço, estou com a matriz identidade. Portanto, essa aqui é a inversa da matriz 4 menos 3 menos 2, 2. Portanto, eu tenho que a matriz que representa t menos 1 é a inversa da matriz que representa t. E como acabamos de ver, essa matriz é dada por 1, 3 meios, 1, 2. Portanto, a transformação linear t é invertível. Agora, para que a gente possa mostrar quem é t menos 1 aplicado num determinado xy, basta observar que isso é x vezes t menos 1 calculado no vetor 1, 0, porque eu estou trabalhando com a base canônica, mais y vezes t a menos 1 aplicado no vetor 0, 1. Só que a t menos 1 aplicado no vetor 1, 0 é a primeira coluna da matriz. Então fica x vezes 1, 1, mais a t menos 1 aplicada no 0, 1 é a segunda coluna da matriz, porque aqui eu estou trabalhando com a base canônica. Mais y, então, vezes 3 meios e 2. E isso dá x mais 3y sobre 2, x mais 2y. Portanto, eu tenho a cara da t menos 1. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!